Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Pode Elas da Elan Arquitetura. Isso aí, e hoje nós estamos no nosso ambiente para mostrar os detalhes para vocês. Vocês já estão vendo alguns vídeos ali no nosso cantinho, exato, né, amiga? Mas agora a gente vai mostrar todo o nosso ambiente para vocês. Nós estamos no espaço Urban Talk da Elan Arquitetura. Vem comigo, vamos mostrar cada detalhe, amiga? Vamos sim, aqui nós temos detalhes primorosos para mostrar para vocês de execução que vocês vão amar acompanhar. Isso aí, então vamos lá. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o nosso mobiliário. Aqui nós trouxemos mobiliário corporativo e também sob medida. Toda essa parte do nosso mobiliário, ele foi pensado justamente para esse cantinho, para esse detalhe, pensado com muito carinho, porque afinal o nosso ambiente, ele se chama Urban Talk porque a ideia é que seja um ambiente cosmopolita. Então a gente tem uma ideia de talk, uma ideia que as pessoas estão aqui no ambiente para fazer toda essa ideia de estar com as pessoas, tomar um café, né, amiga? Porque exatamente, a gente adora um café. Exatamente. A gente adora um café, adora um vinho, adora tudo que tem um essa ambiente conexão desse, com as pessoas. Falando em conexão, nós trouxemos também a linha de mobiliário corporativo. Todo mundo pensa que mobiliário corporativo é chato, é engessado, é sem graça. Nós mostramos aqui na DIF Decor 2025 que não, que ele compõe qualquer ambiente com classe, elegância e muito conforto, né? E o que a gente pensa muito também é na fitagem de borda de todo esse mobiliário corporativo. Ele tem uma fitagem de borda diferente que atende super bem quando a gente está falando de um café, que tem toda essa questão de no dia a dia precisar que ele seja até mais forte, né? Então a gente trouxe pensando justamente nisso, né? Exatamente. Então quando a gente fala do corporativo, não quer dizer que o residencial não tem a mesma qualidade, porém os usos são diferentes. Como aqui a gente tem um uso muito mais excessivo, vamos dizer assim, então o cuidado ele tem que ser mais redobrado também. Isso aí. Agora falando que a gente faz essa mescla de corporativo com um estofado sob medida, marcenaria planejada, nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre as luminárias, não é, amiga? Com certeza. As luminárias, elas são de uma empresa muito querida por nós, que é da Accord Iluminações, e elas são especializadas em iluminação em madeira. Então aqui a gente trouxe uma madeira um pouquinho mais escura, mas tem infinitas possibilidades, né? Exatamente. E a gente trouxe cada detalhe pensando numa composição que ficasse conversando entre elas. Então realmente assim, nossas queridas, a gente gostou muito e foi um ponto de partida para o nosso projeto, né? E ó, o detalhe, isso daqui é uma lâmina de madeira natural, o que faz o projeto ficar único e elegante. E ele compõe perfeitamente com a pintura que a gente traz da artista plástica, que faz com que o ambiente tenha personalidade. Quando a gente fala em projetos de alto padrão, é realmente cuidar dos detalhes. Nós trouxemos um papel de parede inteiramente personalizado para esse ambiente, que tornou ele único, não foi? Tornou ele único. Inclusive, aproveitando ainda que a gente está nesse ambiente, a gente trouxe a parte de cortinas também para compor e deixar um ambiente mais aconchegante, exatamente, né? Eu falo, um café, ele pode sim ter a mesa, mas pode ser que você queira vir conversar, ter uma coisa mais descontraída, então por isso nós criamos esse ambiente aqui, né? Quando a gente fala em corporativo, a gente fala em conexões. Porque eu falo assim, hoje você não pode ter espaços engessados, não é mesmo? Verdade. Você tem que ter flexibilidade, exatamente, né? E aqui a gente consegue ter, desde a linha de estofados sob medida, tapetes, cortinas, chales, que compõem qualquer ambiente, tanto no residencial quanto no comercial, não é mesmo? E a gente acha legal passar isso para vocês, porque tudo que a gente coloca, a gente tem um porquê, né? Tem. É pensado nos detalhes realmente. E aproveitando que estamos aqui, vocês vão ver um pouquinho mais, nós criamos também essas pedras aqui, que elas são uma criação de cor nossa, né? Exatamente. A gente foi pro nosso parceiro, viu a possibilidade que tinha, então essa cor não existe no catálogo, mas nós criamos esse tomzinho no pistache, é você, né, sair do básico. Isso. Vamos falar o seguinte, você não precisa escolher algo do catálogo, você pode realmente navegar
sobre a sua criatividade, sobre a criatividade do seu projeto, porque eles têm infinitas possibilidades de combinações de cores, não é mesmo? Isso aí. E assim a gente fez toda essa composição dessa nossa partezinha. Toda essa parte em arcos, ela não existia, nós criamos essa parte em gesso. Então, nosso parceiro de gesso veio, a gente fez todo esse detalhe que fez essa composição que ficasse realmente convidativa, aconchegante, né? Isso aí. Quando a gente fez os arcos, a gente pensou que fazia muito sentido trazer iluminação para dentro desse espaço. Quando vocês perceberem, nós não temos mais aquela iluminação central. Nossa iluminação é uma iluminação que abraça, é uma iluminação que aconchega quando a pessoa entra no espaço, não é mesmo? Isso aí. E aqui, como a gente tá falando, vocês não estão ouvindo um sonzinho, que é toda uma composição gostosa, que traz ainda para o ambiente, porque afinal, quando a gente fala de café, dessa ideia de conexão, nada melhor que um sonzinho ambiente. E nós temos automação no nosso espaço que agrega muito em relação a isso. Então toda a parte de iluminação, a parte do som, é tudo na automação, que faz muita diferença. Qualquer espaço você precisa pensar que você precisa dimerizar essa luz, esse som, não é mesmo? É. Quando você entra com a automação, ela traz esse upgrade para o projeto, trazendo ele atemporal, moderno e sofisticado para qualquer ocasião, não é mesmo? Isso aí. Agora, amiga, você vai falar do seu queridinho? Com certeza. Vou falar um pouquinho para vocês do meu queridinho, que é essa pedra aqui, a avocato. Essa pedra, ela tá entre as pedras raras encontradas na natureza e ela tem esses tons verdes que vocês vão ver que ela tem vários tons de verdes. Sem contar que cada filetinho desse, ele foi feito manualmente. Então, quando a gente fala de empresas, de mão de obra, de qualidade, é sobre isso que nós estamos falando, que é trazer esse contexto impecável, que abrace a marcenaria como se a pedra fosse flexível, mas na realidade é todo um trabalho manual e muito detalhamento por trás de cada coisinha que a gente vai fazer. Essa pedra da bancada parece que ela está flutuando sobre o nosso balcão da recepção, o que trouxe muita elegância e sutileza para uma peça extremamente pesada. Então, quando a gente pensa, a gente consegue mesclar uma marcenaria polida com uma pedra escovada que ficou com um toque levemente amanteigado, trazendo a composição com os musgos que eles trouxeram todo esse contexto para dentro do nosso espaço. A parte do polido, nós gostamos de trazer esses reflexos que eles trouxeram para o ambiente. Eu acho que trouxe essa luz para esse caixa. Então, é realmente pensar em todos os detalhes. Quando nós falamos do nosso queridinho, que a gente iniciou o nosso podcast, nós vamos falar então dessa porta incrível, que ela justamente é uma porta acústica que ajuda a que nosso podcast fique com uma acústica legal. Então, ela vem para agregar com isso. Nós escolhemos, né, o vidro canelado e também ela é uma porta que ela consegue chegar até 4,5 metros de altura sem as travessas no meio. Então, é uma novidade da Venco no mercado que justamente a gente quis trazer. E ela fica lindíssimo como repartição de ambiente, né? E vamos falar um pouquinho do podcast? Sem dúvida, o nosso chamego, né? Com toda certeza. Nesses 40 dias, o que mais vai ser visto vai ser o nosso podcast, porque nós vamos gravar inúmeros vídeos para vocês, mas nós também vamos falar um pouquinho então sobre o detalhamento desse espaço, não é, amiga? Isso aí. Comece pelos seus brises. Esses brises, vou contar um detalhezinho para vocês, que foi um perrengue, não foi, amiga? Foi. Ela odiou de primeira cara e agora... Agora eu amo. Isso aí, agora ela ama. Esses brises, nós temos uma vista muito linda da cidade e nós realmente não gostaríamos de perder, que era a dor da Bárbara. Que eu falo assim, ó, viu, como às vezes a gente como arquiteto também tem uma dor, e a dor do nosso cliente, e a gente aprende a ouvir a dor dos nossos clientes, e eu escutei a dor da minha amiga, da minha sócia, que ela realmente não queria perder essa vista. Não queria perder minha vista. Eu, como uma boa sócia... eu vou fazer a Gabriela postar essa vista para vocês. Isso aí. Como uma boa sócia, o que eu fiz? A gente foi lá e desenhou um brise exclusivo.
que ele faz o quê? Eu tenho esse fechamento para os momentos de podcast que nós estamos gravando, então eu precisava ter esse fechamento, mas na maior parte do tempo eu consigo ter ele com a vista que ela tanto queria. E também a gente consegue trabalhar esse sol, porque conforme o sol vai rotacionando, a gente vem rotacionando os brises também. E ele faz toda uma arquitetura que trouxe um ambiente lindíssimo e exclusivo, né? Preciso falar que você arrasou nisso aí, tá? Eu sei. Mas eu exigi que fosse curvo. Exatamente, ela tinha uma exigência. Tem que ser curva. Eu falei, E o pessoal? Pronto, marcenaria deve ter adorado. Isso aí. Então, aqui a gente vem também com um mobiliário corporativo para compor esse ambiente. É um mobiliário que a gente rotaciona, então é um mobiliário gostoso para a gente gravar podcast. Viemos com as luminárias ainda da Cord, porque tudo aqui ele remete cada detalhe que são parecidos, né? Todas essas nuvens acústicas que agrega também a nossa acústica para a nossa voz ela não estourar nesse ambiente. Ela não então, reverbera, né? Isso. Então ela vem justamente com esse lado de agregar para a acústica, né? Exatamente. Outro detalhe que nós fizemos, e fizemos questão de ter no espaço, foi o quê? Pensar no Ecos do Futuro. Essa casa, ela vem de muitos anos com a família do Salazar Barreiros, que foi nosso prefeito de Cascavel, e ela tinha uma janela com vitral lindíssimo, não é, amiga? E como nós não temos em Cascavel uma empresa especializada em vitral, nós criamos adesivos que imitam o vitral. Então a gente trouxe o nosso vitral, só que mais atemporal para dentro do espaço, sem perder a identidade da casa. Então de dia ela traz um sombreamento muito lindo nesse vitral da parte externa, que nós estamos na fachada da casa. Então a gente fez com que remetesse realmente essa história e a gente gostou muito do resultado, de uma forma desconstruída, né? Trazer o antigo para o novo. Então isso é muito legal. Agora vem aqui, Gabi, que eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso Muxarabe, que é o nosso queridinho. Esse Muxarabe, ele é específico para áreas externas. Então a gente tem ele no amadeirado, que faz todo um charme incrível para o nosso ambiente. E ele é alumínio, então a manutenção dele é zero, gente. Você pode usar em áreas molhadas, interna, externa, que ele traz todo um aconchego da madeira, sendo manutenção zero, porque ele é alumínio, né? Isso, então a gente veio com duas propostas muito legal que atendesse das duas possibilidades. Exatamente. Tanto no interno quanto no externo, amadeirado, que faz toda essa composição no nosso espaço. Mas também tem um detalhe que inclusive estou pisando em cima. Foque para mim nesse tapete, porque ele é sensacional. Nós temos com a Decorações Marisa os tapetes que a gente usa nos nossos ambientes, nos nossos projetos, totalmente personalizados, Sim. Não é, amiga? Agora dá pra gente até tirar o calçado, né? Vamos sim. ficar mais à vontade? Chega de salto. Chega de salto. Chega de plenitude. Vamos ficar um pouco assim? Porque aqui Pisa ele num tapete como esse. É muito bom, né? É um abraço. É um abraço. É um abraço, assim como o nosso ambiente realmente é um abraço. É aconchegante, é gostoso. A gente vê que todo mundo que vem no nosso espaço sente isso. E é isso que importa, eu acho, né? Que a gente conseguiu passar realmente isso que a gente gostaria, que as pessoas se sentissem à vontade, que fosse aconchegante, que fosse gostoso, né? Eu falo que sempre um ambiente ele tem que abraçar as pessoas. E eu acho que a gente conseguiu com o nosso ambiente aqui na DIF. Mostrar um pouquinho do que a Elan Arquitetura trabalha, um pouquinho do nosso perfil de trabalho no escritório. Nós realmente cuidamos de todos os detalhes. Eu tenho um ditado que eu falo para os nossos clientes: quando você entra no nosso escritório, nós pegamos na sua mão e nós só vamos largar dela quando a gente entregar a chave da sua casa ou da sua empresa, né? Isso aí. Nós cuidamos realmente desde projeto até a última etapa da execução. Então, a gente de fato pensa em todos os detalhes para atender bem os nossos clientes. Então, é uma satisfação ter vocês conosco no nosso ambiente, conhecer um pouquinho melhor dele. E eu acho que compartilhar isso é muito bom, né? Exatamente. Além de só vir aqui na DIF, vocês conseguirem ter isso aí pro resto da vida, né? Porque tá no YouTube, tá na internet, então a gente tem pro resto da vida. E é um gostinho muito bom. E aproveitando só para finalizar o vídeo,
que a gente tem uma revista que a gente saiu com o nosso ambiente do ano passado, né, amiga? Exatamente. Nós tivemos uma postagem na Home Magazine do nosso espaço Refúgio Urbano da DIF Decor 2024 do ano passado. Então foi um prazer, uma emoção, não foi, amiga? Foi. Então, além de tudo, a gente tem o nosso cantinho aqui do ano passado registrado na revista. Também tem a revista da DIF, mas é o nosso cantinho todo especial, que é uma linha um pouco mais residencial, né? Então a gente trouxe com todo carinho também, né, essas duas possibilidades para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Exatamente. E nós ficamos por aqui com mais um Pode Elas, mostrando um pouquinho dos nossos detalhes, dos nossos cantinhos que a gente cuida com tanto carinho para todos os nossos clientes. E se vocês gostaram, siga o nosso canal, que a gente sempre vai estar postando alguma coisa super interessante. E hoje a gente está muito assim, ó, tranquila, né? Exatamente. Mas vocês vão ver muito meme por aí ainda, porque nós duas somos memes ambulantes. Em breve, ambulantes. nós vamos começar a postar o Pode Elas nas obras. Aguardem e adoramos vocês aqui com a gente e nos acompanhem. Elan Arquitetura. Um beijo, até mais! Ela no momento mais sério dela. Eu dando o meu melhor. Bem-vindos a mais um canal. Meu Deus, vídeo. Mais e um o que vídeo que eu falo? Mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui da Elan Arquitetura. O E Pode hoje? Elas. Bem-vindos ao nosso canal. Olha aí, ó, cagada.